Como é o seu relacionamento com a sua sogra? É complicado? É difícil? Pois é, tem gente que pensa que toda sogra é ruim, mas não é verdade. Tem sogra boa, tem sogra que ajuda, que colabora, que é como uma mãe, mas tem aquelas que complicam o relacionamento e eu quero falar sobre essas sogras complicadas aqui agora. Eu sou Elizabeth Pimentel. Se você não se inscreveu no meu canal, aproveita agora, se inscreve, aciona o sininho, deixa seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos. Bom, eu quero falar um pouco mais sobre o relacionamento de sogra com nora, porque é muito mais complicado, porque são duas mulheres competindo ali o amor do mesmo homem. Então isso complica um pouco mais. Quando as sogras dificultam o relacionamento? Quando elas, por exemplo, querem se meter na educação dos seus filhos, elas querem tirar a sua autoridade, aquelas sogras que falam coisas que você não quer que seus filhos ouçam, que criticam, ou que preferem um neto do que o outro e deixa um se sentindo rejeitado e você às vezes não consegue falar, explicar isso para ela porque ela não consegue aceitar. Mas tem situações que são bem piores que essa. Quando a sogra é controladora, tem sogra que não respeita a casa de nora. Ela acha que aquela casa é do filho dela e que é a extensão da casa dela. Se ela mora perto, então, o problema é muito maior, porque ela entra e sai a hora que ela quer pegar as coisas para levar para fazer na casa dela, ela quer tirar as coisas do lugar, ela quer colocar tudo do jeito dela. Ela anula o valor da nora. Então ela quer controlar tudo. Essa sogra costuma não perceber o problema que causa, mas causa uma insatisfação enorme. Tem aquelas que são dissimuladas. Tem aquela sogra que trata a nora muito bem enquanto está perto do filho dela. Mas quando o filho sai, aí ela bota as garrinhas de fora. E aí, quando aquela nora vai conversar com o marido dela a respeito do que a mãe fez, ele não consegue acreditar, porque ele acabou de ver a mãe dele tratando a nora como se fosse uma filha. Então, quando a pessoa é dissimulada, a coisa fica muito mais complicada, né? Tem aquelas sogras que ferem a autoestima da nora, é aquela que está sempre espetando com alguma coisa, fazendo comparações, às vezes comparando ela com a ex do marido dela, né? Trazendo histórias da ex para a situação. Então, é aquela que faz com que aquela nora se sinta realmente rejeitada, se sinta inferiorizada. Tem aquela que desrespeita de uma maneira assim tão grande que ela quer mostrar para a nora que o lugar mais importante é o lugar dela. Então ela faz questão de ocupar, por exemplo, o tempo todo do filho dela. Ela liga, ele tem que atender na mesma hora, ele tem que largar aquilo que ele está fazendo para fazer aquilo que ela quer. Então é a forma que ela tem para mostrar que a mulher que é mais importante na vida daquele rapaz continua sendo ela. Isso cria muitas situações difíceis, porque muitas vezes é complicado fazer o filho entender isso. Como que a gente resolve uma situação dessa? Como que a gente coloca limite nesse tipo de relacionamento? Quem tem que fazer isso é o filho. Ele, esse homem, é que tem que chegar para a mãe dele, explicar, dizer o que ela está fazendo, né? Mostrar para ela que ela está atrapalhando aquele relacionamento, mostrar até onde ela pode ir, até onde ela não pode, o que ele não aceita. O problema é que muitos homens são imaturos, são frágeis, são infantis, principalmente quando eles foram criados por uma mãe muito controladora. E aí eles ficam dependentes demais emocionalmente dessa mãe. E eles acham que a mãe está acima do bem e do mal. Eles acham que não pode afetar essa mãe em nada, não pode falar nada, não pode confrontar com nada, né? Então, a única maneira de resolver essa questão é esse homem, esse filho, esse marido, né? Ele amadurecer, né? Ele entender aquilo que é bíblico. Deus fala na Bíblia que a gente precisa honrar pai e mãe. Não é abandonar mãe e nem pai, mas é preciso entender que tem que construir um outro núcleo ali. E que esse núcleo é um núcleo especial. Ali agora é a família mais importante que ele tem. É a esposa e os filhos. Isso
Esse homem precisa entender e essa mãe precisa entender, mas para isso esse homem precisa amadurecer. Quando o marido é imaturo, é infantil, ele é muito dependente emocionalmente, ele nem consegue escutar a esposa. Ele dá razão para a mãe dele incondicionalmente. Não importa o que ela fez, não importa o que a esposa falou, a mãe dele é que tem razão. Isso aí faz com que a esposa se sinta ah, desprivilegiada, se sinta como se ela estivesse em segundo plano, ela fica sem um lugar especial nessa família, né? Então essas coisas complicam demais um relacionamento. Uma sogra que é extremamente protetora, ela pode acabar com o relacionamento de um filho. E muitas vezes ela faz isso sabendo aquilo que vai acontecer. Eu tive uma paciente uma vez que o marido dela largou ela com 3 filhos e voltou para casa da mãe. O que ele fazia? Tudo o que acontecia na casa dele, ele ia lá e contava para aquela mãe. Toda complicação com a esposa, ele ia e desabafava com a mãe. O que essa mãe fazia? Dava razão para ele, fazia as coisas que ele queria comer, dizia que ele podia voltar para casa a hora que ele quisesse, ou seja, ela fazia com que ele se sentisse muito correto e a esposa muito errada, e quando ele voltou para casa, ela abraçou com todas as honras, né, dentro de casa. Então, quando a mãe é controladora, ela pode simplesmente destruir um relacionamento. E isso não é culpa só dela, a responsabilidade é que esse rapaz, esse filho, ele não soube colocar limite. Ele também se deixou levar por essa dependência. Por que uma mulher faz isso? Por que uma sogra faz isso? Geralmente, uma mulher que controla as coisas assim é porque ela não tem um outro objetivo para a vida dela. Ela entendeu que esse filho é a razão da vida dela. Então ela não consegue fazer outra coisa. Quando ele vai embora, é como se ela fosse atrás dele. Ela não sabe cortar esse vínculo. Ela não tem um outro alvo para a vida dela. E muitas mulheres, quando tem o filho num pedestal assim, ela costuma ter colocado ele até no lugar do marido dela. Ou porque o marido morreu, ou porque aquele marido não correspondia à expectativa dela, ela perdeu as esperanças nele, ela perdeu a admiração, aí ela eleva aquele filho e coloca ele num lugar especial naquela casa. Então, esses relacionamentos, eles precisam ser examinados, eles precisam ser consertados, porque a coisa não pode ser desse jeito. Agora, tem nora que também precisa colaborar um pouco. Tem situações que as noras também são imaturas emocionalmente e não sabem lidar com a situação. Tem nora que acha que ela vai poder tirar a sogra da equação, né? Ela vai jogar a sogra fora do trem. Não, querida, não vai. Nessa viagem a sogra faz parte, certo? Ela é uma pessoa importante. Você não vai botar ela para fora, né, da vida do seu marido. Você tem que ajudar o seu marido com sabedoria, mostrar para ele exatamente o que está acontecendo, mostrar o prejuízo que essa situação está causando no relacionamento de vocês. Mas não dá para você convencer o seu marido que a mãe dele é uma cobra. Não dá para convencer ele que a mãe dele é uma bruxa. Ela é a mãe dele, foi a mulher mais importante da vida dele até você chegar. Então, não tem como você colocar essa mulher para fora da vida dele. Se você ama o seu marido, você tem que entender que ela tem um lugar importante no coração dele e ele não vai poder deletar isso. Então, você tem que encontrar uma maneira de conversar com essa mulher de repente. Quem tem que fazer isso, quem tem que colocar esse limite é o filho. Mas você pode fazer uma tentativa, você pode se aproximar, você pode tentar ser amigável, você pode tentar ser amável. Se você blindar os seus sentimentos, se você conseguir não se deixar ser atingida por aquilo que ela fala, ficar acima da situação, talvez você consiga. Isso não é garantia não, você pode ser um anjo e ela pode não mudar nada, mas pelo menos você vai fazer a sua parte. Agora, você pode, para conseguir ter essa compaixão, tentar entender a história que está por trás dessa mulher. Todo mundo tem uma história. Toda pessoa tem um motivo para ser quem é, para agir do jeito que age. Então, tua sogra tem um passado, tem uma infância.
Às vezes ela é uma pessoa amarga porque nunca foi amada, né? Então, de repente, o amor daquele filho é uma coisa importante demais para ela. Tenta entender isso e ver o que está por trás disso, que talvez você consiga perdoar e consiga ter mais compaixão e sabedoria. Se a gente tem equilíbrio emocional, a gente consegue não se envolver nas situações difíceis e aí a gente consegue melhorar, né, essa problemática toda. Agora, se você é sogra e está me escutando agora, e se esse vídeo fala ao seu coração, deixa eu dizer que você também tem uma coisa importante para fazer. E a primeira coisa que você tem a fazer é lembrar que quando a gente é mãe, a gente diz que filho é a coisa mais importante da vida da gente. A gente diz que a felicidade dele está superior a qualquer outra coisa. E isso é verdade, eu sou mãe e eu sei disso. Agora, quando você complica a vida do seu filho, quando você, por exemplo, cria uma situação para testar ele, para ver ele defender você e ficar contra a esposa dele, quando você faz uma coisa dessas, você não está defendendo a felicidade dele, você está defendendo a sua felicidade. Você está querendo que as coisas funcionem do seu jeito, mas não está cuidando da felicidade dele. Se você priorizar a felicidade do teu filho, você vai querer que ele fique bem com a esposa dele. Então você vai fazer com que ele compreenda ela, com que seja ameno esse relacionamento. Você vai poder até ajudar, mas ajudar quando pedir ajuda, quando alguém te pedir ajuda, quando eles te derem abertura para isso, e ajudar no sentido de trazer harmonia e não trazer discórdia, né? Outra coisa, sogra, que você precisa compreender é que seu filho tem uma vida agora. Você teve a oportunidade de construir a sua. Um dia você começou a sua família, agora ele vai começar a dele e ele precisa fazer isso sem uma interferência que prejudique, né? Se você entrar nessa história, tem que ser para ajudar, não pode ser para prejudicar. Mas talvez você pense que está entrando para colaborar, mas se eles não estão pedindo e se eles não estão gostando da sua colaboração, você tem que respeitar isso. Respeite a escolha do teu filho, respeite a sua nora, respeite a casa dela. Respeita a mulher que ele escolheu. Talvez você veja um monte de defeitos nela, mas isso é porque a gente, quando mãe, a gente acha que o filho da gente é perfeito, né? E aí a gente quer uma mulher, uma esposa sem nenhum defeito. Mas vamos cair na real, nossos filhos também são problemáticos, eles também são cheios de defeitos. Então, dá uma oportunidade para esse casal começar a história deles. Entenda que seu filho não é perfeito, sua nora não é perfeita, mas você também não é e nem seu marido foi, certo? Nem ele também é. Então, não desqualifique a sua nora. Entenda, talvez você entre na casa dela e veja um monte de coisa errada, mas ela está começando a história dela. Você, quando começou a sua, você não começou, né, especialista em casamento, em cuidar de uma casa. Você aprendeu. Dá uma chance para ela aprender também. Deixa ela crescer com essa história também. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas, né? E ter equilíbrio emocional. Aproveita o tempo que você não tem agora responsabilidade e vai cuidar da sua vida, vai viajar, vai fazer um curso que você gostaria de fazer, ou vai fazer uma obra social. Investe na sua vida, agora você tem esse tempo, né? A gente precisa compreender que respeito é primordial para qualquer relacionamento dar certo. Respeito e buscar maturidade emocional. São as nossas dificuldades emocionais que ficam falando alto dentro dos relacionamentos. Quando a gente cuida dos problemas que a gente tem emocionalmente, esses relacionamentos costumam melhorar muito. Então, para que haja paz, a gente tem que ter respeito, tem que ter equilíbrio emocional. E se mesmo depois que você fizer tudo isso, for compreensiva, respeitar e se sentir madura emocionalmente, mesmo se tudo isso não der certo, querida, ore e peça a Deus, porque Deus pode mudar pessoas e situações. Só que a gente precisa fazer a parte da gente, senão Deus não vai fazer a dele. Ele faz aquilo que a gente não tem condição de fazer. Faça a sua parte, o resto você entrega para Deus. E você, nora, entenda que se você tem um filho, uma filha, você vai ser sogra um dia, certo? E sogra, entenda que um dia você também foi nora. Quando a gente se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil a gente amar e respeitar. Deus abençoe você.
Até nosso próximo encontro.